Muy buenos dias, pessoal. Muito buenas tardes, muito buenas noites. Em qualquer momento que vocês estejam assistindo este vídeo, então por isso que nós damos essas três formas de saudação. Observem bem que na página de número 105, nós daremos continuidade à aula da semana passada. A aula da semana passada que nós tivemos aqui através do Classroom, onde eu postei o vídeo da aula, nós analisamos o exercício de número 3, onde nós também falamos sobre os advérbios. Nessa sequência de assuntos, porque observem que na página de número 102, nós já vimos algumas coisas nos textos que apareceram, tá? Falando sobre direito de los animales, a gente já começa a ver o uso de advérbios, não é verdade? Livremente, temos outros advérbios que são utilizados dentro dos contextos. Então a gente já vem observando isso. Na língua portuguesa também nós temos o uso dos advérbios, que é muito importante e também muito comum, tá? Quando nós fazemos uso desses advérbios. O exercício 4, quero chamar a atenção de vocês para o exercício 4 da página 105. Nós vamos observar que combina ambos objetos, direto e indireto, se é necessário. E aí a gente volta para o assunto de objeto direto e indireto que nós aprendemos nas páginas 98, 99, né, 100, onde nós tivemos alguns exercícios. E aí a gente vai, o autor do livro, do exercício, nos dá a possibilidade de revisarmos este assunto para aprendermos melhor. Então eu vou estar orientando vocês nesse exercício. É bom que vocês também tenham um caderno aí, que vocês possam fazer algumas anotações do que às vezes a gente coloca no nosso quadro. Então, gente, começando mais este vídeo, tá? Trazendo a informação do exercício 4 da página 105. Letra A nos diz: ellos cuentan la história a mim. Eles contam alguma coisa, no caso a história, e contam a quem? A mim, tá? Então, nós vimos que o verbo, ele vai dizer qual é a ação que o sujeito está praticando, tá? A quem se refere essa ação, se essa ação refere-se a si mesmo. Então, a gente tem o que é chamado de voz reflexiva, quando o sujeito ele pratica a ação e essa ação se reflete nele mesmo. Por exemplo, eu me acordei cedo, a ação foi realizada por mim e em mim, digamos assim, tá? Então, eu realizei e ao mesmo tempo sofri a ação, tá? Outro exemplo, infelizmente, eu me cortei, tá? Eu me cortei fazendo a salada. Eu cortei a mim mesma, então, voz reflexiva, tá? Então, se passa digamos assim, a ação se reflete no mesmo sujeito, né? É o que nós também temos na voz passiva, que o sujeito ele realiza e sofre a ação. Então, a voz passiva apresenta também essa característica, né? O pronome reflexivo ele se dá, né, na voz passiva. Então, o pronome reflexivo, ele constrói a voz passiva. Então, quando eu digo eu me cortei fazendo a salada, é voz passiva, é voz reflexiva, definido assim na língua espanhola. Então, ellos cuentan la historia a mim. Então, exercício 4, primeiramente, página 105. Página 105. Exercício 4. Exercício 4, que é a continuação da aula da semana passada. Então, ellos cuentan la historia a mim.
ellos, letra A, vai anotando aí, ellos me la cuentan. Então, observem a frase. Ellos cuentan la história a mim. Desculpa. Ellos contam a mim. Me. O que me contam? A história. Lá. Eu disse e deixei claro para vocês que quando se trata do masculino, do objeto masculino, lo. Quando se trata do objeto feminino, lá. Então, objeto direto, lo. Objeto direto, lá. No masculino, lo. No feminino, lá. Como história é uma palavra feminina, eles fizeram o quê? Contaram a história. A quem? A mim. Então, ellos me contaram. Se é a mim, me. E contaram o que a mim? La história. Então, a história seria o quê? Feminino. Se fosse ellos contaram el hecho, o fato a mim, eles contaram o fato a mim, me lo cuentan. Ellos me lo cuentan. Porque aí a gente está com o verbo no presente. Se fosse contaram, como eu falei anteriormente, só mudaria o verbo aqui para o passado, mas os pronomes continuariam do mesmo jeito. Mas, preste atenção, na letra A se trata, está se referindo que eles contam a história, tá? E se é história, é feminino. Ellos me la cuentan. Letra B. Eu quero comprar um livro. Eu quero comprarlo. Eu quero comprarlo. Letra C. Nosotros escrevimos uma carta a Carlos. Nosotros se la escrevimos. Se la escrevimos. Letra D. Mi madre está comprando livros para nosotros. Mi madre está comprando. E aí tem que ser tudo junto, gente. Deixa eu organizar melhor aqui. Comprando-nos-lo. Comprando-nos-lo. Então é comprando. Vou explicar isso aqui, tá? Porque temos uma explicação importante aqui. Nos. Tá? Mi madre está comprando livros para nós outros. Mi madre está comprando-nos-lo. Letra E. Eu miro a las chicas en el parque. Eu las miro. Não estou olhando as garotas no parque, então eu las miro. Primeiramente, observem um detalhe aqui, que eu vou mostrar a vocês. Nós vimos e nós aprendemos na língua espanhola, tá? Que existe a ênclisis. E o que é a ênclisis, Gildeone? Vamos observar agora. A ênclisis é quando nós usamos um pronome após o verbo. Quando é que isso ocorre? Quando isso acontece na língua espanhola? Quando temos um verbo em infinitivo, um verbo em gerúndio e um verbo em imperativo. Infinitivo, eu disse, gerúndio e imperativo. Vamos lá. Primeiramente, infinitivo. Comprar-me. Necessito comprar-me. Comprar para mim algum objeto. Então, necessito comprar-me uma lapiseira. Comprar para mim uma lapiseira, que é uma caneta. Segundo exemplo. Estou conhecendo-te. Estou conhecendo-te. Se o verbo está no gerúndio, em gerúndio, eu utilizo pronome te. Se o verbo está en el gerúndio, eu utilizo o pronome te após ele.
conociendo-te. Por último, imperativo. Então, infinitivo, gerúndio, imperativo. Dá-me esse livro, dá-me. Verbo dar no imperativo, pronome após. Nos três casos, se vocês observarem, nos três casos, eu não tenho hífen separando o verbo de pronome. Eu não tenho um hífen separando o gerúndio do pronome. Eu não tenho hífen separando imperativo do pronome. Se trata, na verdade, de uma palavra só, de uma expressão só, de uma formação única. Correto? Então, comprar-me, infinitivo. Conociendo-te, gerúndio. E dar-me, imperativo. Gente, quando nós chegamos aqui, nós vamos observar que na letra A, ellos me la cuentan. Não houve a necessidade de colocar o pronome me e o pronome lá, certo? Após o verbo cuentan. Não houve necessidade. Por quê, meus alunos? Porque esse verbo cuentan, ele não se encontra no infinitivo, ele não se encontra no gerúndio e ele não se encontra no imperativo. Então, não produz a ênclise. A ênclise só se produz quando o verbo está no infinitivo, gerúndio e imperativo. Quando eu olho para cuentan, como eu disse anteriormente, é presente do indicativo. É assim que o exercício nos apresenta este exemplo. Correto? Com o verbo no presente do indicativo. Então, não tem por que você ficar em dúvida, tá? Repetindo, estes pronomes, tá? Me e lá, eles se encontram antes do verbo, ambos se encontram antes do verbo, porque o verbo não está no infinitivo, nem no gerúndio, nem no imperativo. Se estivesse, aí eu teria que colocar me e lá depois. Um exemplo. Contar-me lá. Sim? Se alguém chegasse e dissesse assim, necessito que me cuentes la história. Contar-me lá é imperativo. Conta para mim a história. Então, olha aqui, seria deste jeito aqui. Contar-me lá, certo? Mas não ocorre, certo? Não ocorre. Então, se não ocorre, o pronome ou os pronomes, eles vêm após. Correto, gente? Então, ellos me la cuentan. Yo quiero comprarlo. Olha, comprarlo. Verbo no infinitivo. É o mesmo verbo aqui, ó. Só que aqui seria comprar-me, comprar para mim. Necessito comprar-me um piloto. Necessito comprar-me um lápis. Então, eu quero comprá-lo. Eu quero comprá-lo, né? Observem que na letra B, eu quero comprar um livro. Eu quero comprar um livro. Eu quero comprá-lo. Ficou claro, gente? Eu quero comprá-lo. Gil, por que este lá está antes? Porque o verbo não está no infinitivo, nem no gerúndio, nem no imperativo. Por que o lo aparece depois do verbo juntinho dele, pegadinho a ele, sem utilizar o hífen? Porque eu já disse que na ênclise aparece o verbo e o pronome seguido sem hífen, tá? Junto, numa única forma. Já aqui, como não é ênclise, é próclise, o pronome vem antes. E neste caso, são dois pronomes que podem vir antes. São dois pronomes que podem vir depois também, que a gente vai chegar nisso na letra E, correto? Aliás, na letra D, no final da letra D.
Então, na letra C, nosotros se la escrevimos. Isto aqui é próclisis. Os dois pronomes aparecem antes do verbo, porque, repito, o verbo não está no infinitivo, o verbo não está no gerúndio e o verbo não está no imperativo. Mi madre está comprando-nos-lo. Comprando-nos-lo. Então, eu tenho aqui o verbo que está no gerúndio. Eu devo colocar aqui um S. Então, comprando-nos-lo. Tá? Observem aí se vocês colocaram o S quando nós falamos, porque aqui escapou o S para mim, mas corrige. Comprando é o verbo. Aí o verbo no gerúndio, ele vem até aqui. Isto aqui são dois pronomes. Tá? O primeiro aqui se refere a nós outros e o los se refere ao objeto. Vamos ver a frase aí. Mi madre está comprando livros para nós outros. Livros, los. Não é um objeto masculino no plural? Portanto, los. Comprando los. Tá? E neste caso aqui, yo las miro. Vejam, na frase original do exercício diz, yo miro a las chicas en el parque. Yo las miro. Eu poderia até completar en el parque. Poderia sim, en el parque. Yo las miro en el parque. Então, esse las se refere a chicas, que é a palavra feminina. Tá? Então, se fosse chicos, a palavra não seria masculina, chicos, jóvenes. Aí, yo los miro. Se fosse chicos. Se eu colocasse, se ele tivesse colocado, na verdade, o exercício, yo miro a los chicos en el parque. Yo miro a los chicos en el parque. Aí, yo los miro en el parque. Chicos. Mas como é, yo miro las chicas en el parque, então, yo las miro. Correto, gente? Yo las miro. Se houver uma dúvida maior sobre esse assunto, se houver uma necessidade da sua parte de aprender mais detalhes, aí você pesquisa sobre este assunto aqui, ênclises na língua espanhola. Ênclises, tá? Então, para fechar, só vou usar o pronome ou os pronomes após o verbo, se o verbo estiver no infinitivo, no gerúndio e no imperativo. Beijo no coração de vocês. A gente termina aí o exercício, correto? E estarei online no momento da aula, tirando todas as dúvidas, pessoal. Hashtag espanhol, hashtag SIC, hashtag quarentena e segue a gente no Instagram, @Prof. Gil Araújo. Mais uma vez, beijo en el corazón de ustedes y nos vemos. Dios bendiga a todos ustedes.